Você já se sentiu encurralado em um beco sem saída, a ponto de fazer algo totalmente fora do seu caráter só para sobreviver? Pois é, o Salmo 34, uma das passagens mais poderosas da Bíblia, nasceu exatamente de um momento como esse. E hoje, nós vamos mergulhar fundo na história por trás desse salmo para descobrir a chave que pode transformar o seu desespero em um testemunho de vitória. Fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar radicalmente a maneira como você enxerga os seus problemas. A história começa com Davi, o futuro rei de Israel, mas que naquele momento era apenas um fugitivo. O rei Saul, consumido pelo ciúme e pela paranoia, estava caçando Davi como um animal. Cada dia era uma luta pela sobrevivência. Desesperado, Davi comete um erro de cálculo terrível. Ele foge para Gate, a terra dos filisteus, os inimigos mortais de Israel. Pior ainda, Gate era a cidade natal de Golias, o gigante que Davi tinha derrotado anos antes. Imagine a cena. Davi, o herói de Israel, entrando na toca do leão, no meio das pessoas que mais o odiavam. Não demorou muito para que ele fosse reconhecido. Os servos do rei filisteu, Aquis, disseram: "Não é este Davi, o rei da sua terra? Não é aquele de quem cantavam: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares?" O pânico tomou conta de Davi. Ele percebeu o erro fatal que havia cometido. Ele estava preso, cercado por inimigos, e a morte parecia certa. O que ele fez? Ele se humilhou de uma forma inimaginável. O texto bíblico diz que ele fingiu ser louco. Ele começou a babar, deixando a saliva escorrer pela barba. Ele arranhava as portas da cidade como um animal enjaulado. Ele agia como um homem que perdeu completamente a razão. Pense na humilhação. Davi, o valente guerreiro, o músico talentoso, o homem segundo o coração de Deus, agora reduzido a se comportar como um lunático para salvar a própria pele. Foi uma cena patética, desesperadora e profundamente humilhante. O rei Aquis, ao vê-lo, sentiu nojo e disse: "Por que vocês me trouxeram esse maluco? Já não tenho loucos o suficiente por aqui para que me tragam mais este para fazer palhaçadas na minha frente? Mandem esse homem embora." E assim, de uma forma totalmente inesperada, Davi foi expulso e ficou livre. Foi logo depois de escapar dessa situação terrível que Davi, com o coração ainda batendo forte, mas transbordando de gratidão, sentou-se e escreveu as palavras que ecoam através dos séculos, o Salmo 34. E é aqui que a nossa lição começa. O Salmo não começa com lamentação, mas com louvor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Pense nisso. Depois da maior humilhação da sua vida, a primeira reação de Davi é louvar a Deus. Ele não focou na vergonha, no medo ou no erro que cometeu ao ir para Gate. Ele focou no livramento. Quantas vezes nós, depois de passarmos por uma crise, ficamos remoendo o sofrimento, a humilhação, a dor? Davi nos ensina a primeira e mais poderosa lição. Mude o seu foco. No momento em que você focar na gratidão pelo livramento, por menor que pareça, você começa a mudar a atmosfera espiritual ao seu redor. Então, Davi escreve a frase central, o coração do seu testemunho. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Preste muita atenção. Isso não é uma frase bonita de um livro de teologia. Isso é um relato de campo, é um testemunho vivo de alguém que estava a um passo da morte. Quando Davi diz, busquei o Senhor, ele está se lembrando daquele clamor silencioso e desesperado no seu coração, enquanto fingia ser louco. Ele estava clamando por dentro, Deus, me tira daqui, me salva. E Deus ouviu, Deus agiu. O que para o rei Aquis foi o ato de se livrar de um louco inconveniente, para Davi foi a mão poderosa de Deus orquestrando sua fuga.
Isso nos leva a uma verdade transformadora. Deus age nos detalhes que nós nem percebemos. Muitas vezes, esperamos que o livramento venha com raios e trovões, com um milagre espetacular. Mas na maioria das vezes, o livramento de Deus vem de formas sutis, através de uma porta que se fecha na nossa cara, de uma pessoa que nos dispensa, de uma situação que parece um fracasso, mas que na verdade é a rota de fuga que Deus preparou para nós. Você já parou para pensar em quantos fracassos ou humilhações na sua vida foram, na verdade, livramentos divinos disfarçados? Davi continua, e aqui ele nos dá uma promessa incrível. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olhe que imagem poderosa. Davi estava fisicamente cercado por inimigos filisteus, mas espiritualmente ele estava cercado por um acampamento de anjos. A proteção de Deus era a sua verdadeira realidade, mesmo que seus olhos físicos só vissem perigo. Isso vale para você hoje. Você pode estar se sentindo cercado por dívidas, por problemas de saúde, por conflitos familiares, por um chefe injusto. Você pode olhar ao redor e só ver inimigos e ameaças. Mas a verdade espiritual é que, se você teme ao Senhor, há um exército celestial acampado ao seu redor. Você não está sozinho, a proteção de Deus é a sua muralha. E então vem o convite que resume tudo. Provém e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. A palavra provem aqui é a mesma usada para experimentar um alimento. Davi não está dizendo acreditem ou pensem que o Senhor é bom. Ele está dizendo experimentem, testem, coloquem Deus à prova. É um convite à ação. Davi estava basicamente gritando para nós: eu acabei de provar, eu estava no fundo do poço, agi como um louco e clamei, e ele me respondeu: agora é a sua vez, prove você também. Veja o que acontece quando você clama no meio do seu desespero. Você vai ver, você vai sentir, você vai experimentar a bondade de Deus na sua própria vida. Isso destrói a ideia de uma fé passiva, de apenas ir à igreja e ouvir sermões. A fé que Davi propõe é uma fé ativa, uma fé experimental. É sobre levar os seus medos, as suas angústias, as suas situações de loucura diretamente a Deus em oração e observar como Ele responde. Não é religiosidade, é relacionamento. É um diálogo vivo e real com o Criador do universo que se importa com os seus problemas. Talvez você esteja passando por uma humilhação agora. Um emprego que você perdeu, um relacionamento que terminou, um erro que você cometeu e que te enche de vergonha. Talvez você se sinta como Davi, babando na barba, tendo que fazer coisas que nunca imaginou para sobreviver. A mensagem do Salmo 34 para você hoje é: clame. Mesmo no meio da vergonha, mesmo se sentindo um fracasso, clame. Transforme a sua humilhação em um altar de oração. Busque ao Senhor e Ele vai te responder. Ele vai te livrar não só da situação, mas dos seus medos. E quando o livramento vier, lembre-se de Davi. Não se esqueça de agradecer. Não se esqueça de testemunhar. Diga a todos: eu provei e vi que o Senhor é bom. Seu testemunho pode ser a luz que outra pessoa que está passando pelo mesmo vale escuro precisa para encontrar a saída. Se esta mensagem tocou o seu coração e abriu os seus olhos para a profundidade da palavra de Deus, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Nós estamos aqui para ir além da superfície, para descobrir as verdades que realmente transformam vidas. Então, não perca tempo. Clique agora mesmo no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma das revelações poderosas que compartilhamos aqui. A sua jornada de experimentar e ver a bondade de Deus está apenas começando. Obrigado por assistir e até a próxima.